1 Coríntios capítulo 15, é um capítulo meio complicado, né? Meio pesado, um texto difícil. A gente gosta de dar continuidade no texto, para a gente explorar mais aquilo que a palavra nos traz, né? Vamos tentar dar continuidade em todo esse capítulo, que fala da ressurreição de Cristo. A chave, né, desse capítulo é a ressurreição de Cristo, onde o pessoal estava começando a perder as suas convicções, serem abalados ali a respeito da convicção a respeito da ressurreição de Cristo. E isso com certeza traz complicações à nossa fé. Como o Ita falou, se a gente nega uma parte do Evangelho, a gente vai negar todo o Evangelho. Então a gente tem que retomar a nossa fé na palavra de Deus. Vocês encontraram aí, sim ou não, 1 Coríntios capítulo 15? Sim? Ou amém? Eu quero ler com vocês hoje do versículo 20 até o versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Fecha os teus olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha tocar na melhor parte do nosso coração, Senhor. Que não haja nada em nós que venha impedir, não apenas de ouvir, mas de nos decidir, de nos render aos Teus pés em Tuas mãos, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém? O tema que eu dou nesse texto para a gente meditar hoje é a vida que Deus quer para mim. Nós falamos na semana passada, né, que Deus tem um plano maior. Então, se Jesus já fez tudo por você, e você já disse sim para Deus, que foi o tema da semana passada, a resposta que você precisa dar, se você ainda não disse sim, você reveja lá a resposta que você precisa dar. Se Jesus já fez tudo por você, e você já disse sim para Deus, o que fazer daqui para frente? Vamos ficar igual uns anjinhos no céu, como se anjo ficasse no céu sem fazer nada, né? Ficava só andando, sem fazer nada. Qual é a vida que Deus quer? A vida que Deus quer para mim. Olha, eu sei que Jesus morreu por mim, Ele pagou todo o preço, não há pecado que Ele não perdoa, Ele operou todo o seu poder na minha vida, ok. E eu quero viver a vida dEle para mim. Se você não quer, Deus vai fazer você querer hoje, amém? Eu quero viver a vida dEle para mim. Tá, e daí, o que eu faço? Então nós vamos olhar para esse texto bíblico e alguns exemplos de outros textos, como aplicar isso na nossa vida e trazer para a nossa vida. Então, em primeiro lugar, se eu quero o que fazer daqui para frente, viva com convicção. Viva com convicção. Versículo 20, que nós lemos, fala que de fato Cristo ressuscitou. Não há nenhuma dúvida, gente, a respeito da ressurreição de Cristo. Então, viver com convicção é algo normal de toda pessoa que se entregou, se rendeu a Jesus. Tem pessoas que parece que não sabem o que querem, mas quem se entregou a Jesus, viva com convicção. Você precisa ter convicção do que é viver em Cristo. Se a gente chegasse aqui e fizesse uma entrevista na hora, falasse, fala para mim agora em 5 minutos aqui, por que você segue Jesus? Eu tenho certeza que fora da timidez de alguns iam ficar meio balançados. Porque parece que muitas vezes a gente está sem convicção de o que a gente acredita. Você precisa ter convicção do que é viver Jesus. Quem é você? Eu sou apenas um religioso, eu sou uma pessoa que vai na igreja batista. O que é que Cristo quer para mim? Qual é a vida que Deus quer para mim? É ter convicção do que Ele fez. Esse texto não deixa nenhuma dúvida.
E aquele pessoal ali tinha que ser corintiano mesmo, né? Não é palmeirense, tinha que ser corintiano. E começou a ter dúvida, gente, da ressurreição de Cristo. Nós já vimos nos 2 domingos anteriores, se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. O que vocês estão fazendo aqui se não tem convicção da obra que Cristo fez? Então você precisa ter convicções do que é viver em Cristo. Não dá para viver a verdade como se fosse uma mentira. É aquele exemplo do camelô e do pregador. O pregador estava lá na praça, claro que naquele modelo antigo, que a gente fica lá querendo gritar na praça, sem relacionamento com as pessoas, e é por isso que a gente pratica a célula, porque a gente mostra Jesus pela vida, não fica lá somente gritando na praça, que para alguns isso serve, para outros não. E aí estava lá o pregador gritando na praça e ninguém parava para dar atenção a ele. E aí um camelô vendendo um monte de produto falso lá, eu não vou dizer que é do Paraguai, isso é complicado, né? Vendendo um monte de produto falso. E aí de repente todo mundo comprando, ele fala, mas o que acontece? Você está aí vendendo algo falso, e todo mundo vem e compra, eu estou aqui falando da verdade, e ninguém me ouve, ninguém para sentar comigo. E ele falou, é porque você fala da verdade como se fosse mentira, eu vendo a mentira como se fosse uma verdade. Tem pessoas que não têm convicções. Olha, quem sabe você precisa ir lá na igreja, quem sabe Jesus faz alguma coisa na tua vida, porque na minha ele não fez. Você precisa ter convicção de quem você é em Jesus. Muitas vezes a gente falha, tem gente que não falha, né? Tem uns ungidona que não falha, mas no normal, a maioria, eu sou assim, se você quiser um pouco de erro eu te passo. Normalmente a gente falha, e aí você falha, o que vem? O que passa na nossa cabeça? Nossa, eu não mereço, eu não posso, quem sou eu? Eu não sou o que sou pelos meus atos, nós vimos nos outros 2 domingos, eu sou o que sou pela graça de Deus, pela obra que Deus fez na minha vida. E nós precisamos sim tomar posse dessa verdade e ter essa convicção que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que a palavra é a verdade e é ela que me guia, e eu vou andar convicto nesse caminho de verdade pelo Senhor, amém? Não dá para viver a verdade como se fosse mentira. Como diz também aquela frase, há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Tem gente que não sabe para onde está indo. Ela, um dia eu vou procurar a Deus, um dia eu vou pensar em Deus, um dia eu vou ver se eu vou na igreja. Um dia você vai morrer, você nem sabe se você viveu, cara. Sabe nem o que está acontecendo na vida. Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Elas acham que vão viver para sempre. Eu não quero te colocar medo, mas você não tem certeza do seu dia. Amanhã você pode não estar mais nessa terra, sim ou não? Agora, eu estou vivendo consciente disso, convicto disso, quem eu sou em Cristo Jesus. Cristo ressuscitou, Ele tem uma obra para a minha vida, e eu não posso mais perder tempo. Continuando o texto. Viva com convicção, Cristo não é o primeiro a ressuscitar, é quem venceu o poder da morte. O texto diz que Ele venceu, que Ele é as primícias, e muitas vezes a gente pensa nas primícias, pensando que Ele já ressuscitou, mas veja bem, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, outros já ressuscitaram. A diferença da ressurreição de Cristo é que Ele não somente ressuscitou, Ele venceu o poder da morte, ou seja, a morte não tem mais poder sobre Cristo. Dá para entender esse negócio? A morte ainda tem poder na nossa vida, mas Cristo já passou por ela. Na verdade, então, se nem a morte tem poder sobre você, não há nada que não possa vencer. Cristo é as primícias dos que dormem. Sabe o que vai acontecer? Olha que loucura isso. Gente, discípulo de Cristo não morre. Que beleza, Tota, você quer isso ou não? A gente não morre, a gente só vai dormir. A gente só dorme e acorda na eternidade com o Senhor. É bom, não é? A gente não morre. Agora tem gente que morre fisicamente e vai morrer eternamente. Por quê? Porque não se entrega, não vive, não quer a vida que Deus tem para ele. Discípulo de Jesus não morre, ele dorme. Amém, gente? Continuando, viva com convicção. Eu quero citar alguns textos com vocês, são todos textos conhecidos, para a gente ilustrar essa verdade de que, olha, de fato, Cristo ressuscitou. Aquela igreja ali de Corinto precisava ter essa convicção que eles estavam perdendo. Então, alguns textos aqui, dá para ler juntos aqui, 1, 2, 3. As coisas antigas já passaram, eis que surgiu
Quem é você então em Jesus? Aquele pessoal estava duvidando da ressurreição de Cristo, ou seja, eles não sabiam nem quem eles eram mais. A palavra diz o seguinte: aquele que está em Cristo. Não está perguntando se está na igreja, frequentando a igreja. Eu vou na igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Agora tem pessoas que não somente vai à igreja, ele é a igreja. É aquele que está em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aí você diz: Léo, quando eu me converti, foi legal, estava animado, aí me batizei, e tudo estava funcionando. Mas aí passa o tempo, começou umas situações a acontecer na minha vida. Aí eu comecei a ver umas falhas, ver uns erros, ver uns problemas. Sabe o que vai acontecendo? Você vai regredindo. Você vai ouvindo uma voz aqui que não é de Deus, fica dizendo assim: tá vendo? Não tem jeito para você não. Você continua mesmo, está até pior. E aí, em vez de você viver com convicção em Jesus e dizer: isso não é o que eu sou, esses atos não pertencem a mim, tomar posse da vitória, da verdade no Senhor, você fica permitindo uma vida que não convém a um discípulo de Jesus. A gente tem que exercer a nossa autoridade. Eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, uma nova mulher, eu sou um novo marido, uma nova esposa, eu sou um novo filho, um novo profissional. Amém, gente? Mas Léo, eu estou falhando. Coloca a tua falha aos pés de Cristo. Foi para isso, Ele já pagou o preço. Não é para você carregar a tua falha, é para você entregar a Ele, crucificar na cruz. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Cristo de fato ressuscitou. Viva com convicção. Outro texto ilustrando essa convicção que a igreja de Corinto precisava ter. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo, olha a expressão, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso... Tem hora que a gente precisa falar com a igreja: irmãos, fala de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Você precisa levar o evangelho. A gente vai ter que mudar. Falar: quem de fato aqui creu em Jesus? Quem de fato aqui é discípulo de Jesus? Porque se você é, o espírito de fé está em você, e ele vai manifestar algo poderoso na sua vida e através da sua vida. Cri, por isso falei. É isso que nós dizemos: cremos, por isso falamos. Com esse mesmo espírito de fé é que nós vivemos. Isso é convicção. Os apóstolos estavam ali dizendo em 2 Coríntios capítulo 4:13. Isso a gente tem que ter na cabeça. E aquela igreja estava balançada, porque alguns estavam colocando dúvidas: será mesmo que Cristo ressuscitou? Será mesmo que só Jesus é o Senhor? Será que todas as religiões não vão relevar a Deus? Será que é isso? Será que é aquilo? Quem sabe você está se balançando com muitas dúvidas também na sua cabeça. O que fazer daqui para frente? Viva com convicção. Um outro texto que eu quero citar para você, eu gosto muito de Tiago 1:8. Ele falando de pedir com fé, de estar firme na nossa fé. Caso contrário, se você não vive dessa forma, é alguém que tem mente dividida ou ânimo dobre, em algumas traduções. Mente dividida e é instável em tudo que faz. É forte ou não é? Uma pessoa que não tem convicção da vida dela em Jesus, ela é instável em tudo que faz, porque tem uma mente dividida. Nem ela sabe se ela quer de fato a bênção de Deus, nem ela sabe se ela quer viver de fato o plano de Deus. Nós começamos esse culto hoje dizendo: eu quero me esvaziar, Senhor. E esse é um exercício que a gente tem que fazer muito, muito, muito. Não abale as suas convicções, querido. Não deixe que os seus atos, as suas fraquezas, os problemas, venham tirar de você a convicção em Jesus, da obra que Ele fez. Não fui eu que fiz, não foi você que fez. Ele já fez tudo por nós. E se Ele já fez, o que eu preciso fazer? Me manter firme na convicção. E muitas vezes vem situações na nossa vida dizendo: não, não é isso, Glaucio, não é isso, Roberto. E a gente vai dizer: é isso sim, mesmo que eu não esteja vendo com meus olhos físicos, mas eu não olho pelos meus olhos humanos, eu olho pela fé. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé, e eu não vou me deixar abalar nessa situação. Viva com convicção.
E aí o jovem vai para a faculdade, e você sabe como é que é, vem os amigos questionando isso, questionando aquilo, e se ele não está vivendo nesse mesmo espírito de fé, convicto da obra que Jesus fez por ele, morreu, ressuscitou, pagou o preço, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus tem um plano perfeito, a gente começa a ficar meio cambaleando. E aí sabe o que é que acontece? É instável em tudo que faz. Você crê que Deus é o teu provedor, sim ou não? Então ora pela tua empresa, ora por aquele trabalho. Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu sustento, o Senhor, meu Deus, tenha convicção. Amém, gente? Deus vai fazer a obra, viva com convicção. Continuando então, pegando alguma aplicação para isso, eu diria que não dá para ser um transformado que não acredita em transformação. Não, mas eu sou transformado, Jesus transformou minha vida. E essa situação, tem jeito? Eu não sei se vai ter jeito. Não dá para ser um transformado que não acredita em transformação. Aquela pessoa não tem jeito, mas quem te falou? O Brasil não tem jeito, mas quem te falou? Minha vida não tem jeito, mas quem está te falando isso? Deus não é, com toda certeza. Não dá para ser um transformado que não acredita em transformação. Ministra sobre sua vida, ministra sobre sua casa, ministra sobre os seus filhos, ministra sobre o seu trabalho. Deus, eu quero a vida que o Senhor quer para mim, Pai. Eu quero viver com convicção, enfrentando lutas, dificuldades, mas eu não abalarei minha convicção. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, Ele é ressurreto. Isso não muda, gente. É manter a convicção. Você tem convicção do valor do casamento? Você tem convicção da responsabilidade dos filhos, dos pais aqui? Você tem convicção da responsabilidade que você tem naquela empresa como um profissional? É isso. Ainda mais, não dá para ser discípulo do que venceu todas as coisas e se deixar ser vencido por qualquer coisa. Não dá para ser discípulo, seguidor daquele Jesus que venceu todas as coisas e se deixar ser vencido por qualquer coisa. Mas a minha fraqueza não tem jeito. É a sua fraqueza que não tem jeito ou a sua incredulidade? Quem sabe a maior fraqueza está sendo a incredulidade. Esse problema é grande demais para mim. Será que ele é maior do que o seu Deus? Se Jesus venceu até a morte e te diz, olha, até a morte não tem poder mais sobre a sua vida, o que é que pode te abalar? Mas Léo, o Brasil está enfrentando uma crise. Gente, crise o mundo sempre enfrentou. Se você lembrar na época de Jesus no Novo Testamento, a igreja não era nada. Eles não eram nada, eles eram perseguidos, lançados nos leões, lançados nas arenas, eles eram criticados. A igreja de Jesus sempre sofreu perseguição, mas sempre foi vitoriosa. Quem sabe a gente está vivendo sem essa convicção de quem somos em Jesus. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Fala para a pessoa do teu lado aí, viva com convicção. Aleluia. Se Jesus já fez tudo por você e você já deu sua resposta para Deus, o que fazer daqui para frente? Viva com convicção e viva com responsabilidade. Versículo 21 ao 22 nos apresenta algumas características. O texto diz que a morte veio por um homem e em Adão todos morrem. Eu diria que o ser humano mudou o seu estado físico e espiritual. Como assim, Léo? O estado físico foi alterado. Por que o ser humano morre? Ele foi criado para ser eterno. Mas a escolha humana mudou o estado físico humano. Por isso que nós morremos. E mudou o seu estado espiritual. De que forma? Te separando de Deus. Mas eu tenho religião, mas se não tiver Jesus, não tem Deus. O ser humano mudou o seu estado físico e espiritual. Então você precisa ver o sofrimento como parte desse estado, não como natural ou vitimização. Ou seja, quem aqui acha natural e acha gostoso passar pela morte? Chega então, agora está chegando a hora da minha morte. Amém, amém, gente? Aplauso, por favor. Olha, eu estou indo, então eu vou morrer. Eu estou com tanta dor. Alguém acha natural isso?
Sabe por que não é natural, gente? Por mais que você tenha convicção, porque você é um espírito eterno. Deus te deu vida eterna, mas você ainda está num corpo limitado. O sofrimento não é natural mesmo. A dor faz parte desse mundo. Se você ler Apocalipse 22, vai dizer que lá não haverá dor, lá não haverá pranto. O rio da água viva de Deus servirá para a cura, as flores da árvore da vida. Então, o sofrimento que a gente enfrenta neste mundo faz parte da mudança que o ser humano fez na sua existência. Mas também não veja como vitimização, ou seja, tem pessoas que querem culpar a Deus, quer culpar o diabo, quer culpar tudo. Não, o sofrimento faz parte da vida humana. Viva com responsabilidade, assuma a responsabilidade pela sua vida. E eu diria até mais, muitos dos seus problemas ainda hoje continuam sendo causados por você mesmo. Não, agora eu discordo. Pode discordar. Muitos dos seus e dos meus problemas ainda hoje continuam sendo causados por nós. Adão e Eva causou um grande problema, e todos nós causamos um grande problema para a nossa vida, quando decidimos viver sem Deus, pecar contra Deus, e a gente continua desobedecendo. Porque, me diga o seguinte, não precisa levantar a mão, quem sabe se é muito, a gente vai assustar. Quem aqui, depois que converteu, que aceitou Jesus, se batizou, não cometeu nenhum erro? Meu Deus. Tem alguém? Eu acho que não tem, não é verdade? Está entendendo? Então eu continuo causando os maiores problemas na minha vida. Eu vou citar apenas 2 textos para você como exemplo aqui. Tiago 1:13-14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Aí o pessoal estava dizendo, mas é Deus que está me tentando. Aí apóstolo Tiago, Deus não, meu filho. É você mesmo que é tentado, seu pecador. Agora quer colocar a culpa em Deus? Por que Deus permitiu isso? Deus não permitiu nada, foi você que foi teimoso, foi lá e fez. Viva com responsabilidade. Não, Deus, eu pequei. O salmista Davi fala, né? Lá no Salmo 51, primeiro no Salmo 32, ele ficou escondendo. Enquanto eu escondi, os meus ossos se defiavam dentro de mim. Então ele chegou a falar, então eu reconheci, eu errei, Senhor, eu pequei. Assuma as cabeçadas que tem dado, mas peça a misericórdia de Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A obra que Ele fez foi por você. Outro texto, se referindo mais aos problemas em gerais, João 16:33, que é muito conhecido, disse Jesus, para que em mim tenham paz, neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus já alertou os discípulos desde o início, olha, vocês são meus discípulos, mas eu quero dizer para vocês um detalhe, no mundo terão tribulações. O que vocês têm que fazer? Assuma a responsabilidade. Este é o mundo. E é engraçado que um mundo tão difícil como a gente vive, tem gente, se eu falar aqui, olha, se Jesus voltar agora, você quer ir? Eu não vou perguntar, porque tem gente que vai falar assim, mas eu queria ver meu filhinho crescer, pastor. Outros, eu queria casar, Senhor, por favor. Mas não tem jeito, é agora, você escolhe subir ou ficar, o que você prefere? Eu não vou perguntar, que eu posso me surpreender, e você escolhendo o casamento, escolhendo o filho, escolhendo curtir um pouco este mundo de tribulação. Olha que maravilha. Viva com responsabilidade. No mundo teremos aflições, mas Jesus disse, eu venci o mundo. Amém? Agora, o texto de Coríntios continua então, se a morte veio por um homem e através de Adão todos morrem, o texto também diz que a ressurreição, versículo 21 e 22 de Coríntios 15, a ressurreição veio por um homem e em Cristo todos são vivificados. Então, Deus te oferece novamente, porque nós tínhamos isso no início, Deus te oferece novamente, através de Cristo Jesus, a vida plena e eterna. E por mais que a gente fala disso, eu percebo que não há clareza, não há convicção de que a vida plena, a salvação, é através de Jesus, o único que morreu, que ressuscitou, que pagou o preço por nossas vidas. Deus te oferece novamente uma vida diferente. Agora a responsabilidade disso é de quem? É tua. Deixa eu te mostrar então
algum texto aqui, vou citar João 3,16, todo mundo conhece, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único ou unigênito para todo que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Aí o texto continua, versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus não enviou Jesus para condenar o mundo já está condenado, assuma a responsabilidade, já estamos vivendo uma vida sem Deus, o que nós precisamos é aceitar o que Ele fez por nós. E aí o texto continua, esse é o julgamento. Como será o julgamento de Deus? A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Viva com responsabilidade, suas decisões hoje influenciarão a sua eternidade. Seu jeito de viver hoje estão influenciando a tua eternidade. Você tem ouvido por todos os lugares, e às vezes eu falo, falta de igreja não é, independente do tipo, tem em todo lugar, as pessoas estão ouvindo do Evangelho de Jesus, estão ouvindo que elas precisam de Deus, mas alguns são muito inteligentes, muito ungidão, que não precisa de Deus. Tudo bem, se essa é a sua escolha, assuma a tua responsabilidade. Amém, gente? Falou de responsabilidade, o pessoal fica meio triste. Romanos 14:12, já que você quer responsabilidade, olha o que o texto diz. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Si mesmo. Quantas vezes você olha para o outro e fala, mas olha como é que ele está vivendo. Deixa que ele vai prestar conta dele mesmo a Deus. Cuida da sua. Amém, Andrés? Viva com responsabilidade. Você está pronto? Jesus já veio, Ele enviou Cristo. Deus enviou Cristo para nos livrar da condenação, para nos livrar do mal deste mundo. Agora a gente precisa decidir a forma que a gente vai viver, querido. Se Jesus já fez tudo por você, e você já deu sua resposta para Deus, o que fazer daqui para frente? Viva com convicção, viva com responsabilidade. A nossa responsabilidade dentro da nossa vida de oração, da nossa busca de Deus. Quão cheio eu estou de Deus, pronto para enfrentar as lutas, as dificuldades deste mundo. Para que a gente cultua, gente? É para a gente se alimentar de Deus. Eu gostaria que as pessoas ficassem uma semana sem comer, uma semana, como elas ficam uma semana sem buscar a Deus. Vamos fazer esse trato? Quem aceita? Só uma semaninha sem comer nada, sem beber água. Está entendendo? Viva com responsabilidade. Se eu não estou vivendo a vida que Deus quer para mim, a responsabilidade é minha, porque Deus está com as mãos estendidas, querendo me encher, querendo me abençoar, e eu estou fazendo o quê? Por causa de algum motivo, eu não estou desfrutando disso. Amém? Continua aí, sim ou não? Fala para a pessoa do teu lado, viva com responsabilidade, mulher de Deus, homem de Deus. Tem uns que a gente tem que dar um cutucão santo, né? Por último, versículos 23 a 28, parece triunfalismo, mas você vai olhar no texto, viva com a vitória garantida. O que fazer daqui para frente, Léo? Viva com a vitória garantida. Mas eu estou passando tanta luta, como é que você fala de vitória garantida? Olha o que o texto diz. O texto mostra que Cristo, Ele foi o primeiro, Ele já ressuscitou. Isso aqui lembra mais ou menos aqueles filmes de guerra. Por exemplo, pegar aquele filme que mostra Davi e Golias. Quando vem o Golias, um grande gigante, um soldado diferente do exército. Aí ele se coloca na frente e pergunta lá para o exército de Israel: tem algum soldado aí que queira me enfrentar? E aí o exército fica todo lá assim, né? Quem vai enfrentar esse guerreiro desse tamanho? E aí o texto mostra exatamente essa ideia. A palavra primeiro tem esse sentido de ordem, de destacamento militar. Cristo, como soldado de frente, o grande soldado, já venceu a primeira batalha e te fez vencedor. A Bíblia não fala que quem está em Cristo é mais que vencedor, sim ou não? Tudo posso naquele que me fortalece. Nenhuma tribulação pode me separar do amor de Deus. Então agora eu te pergunto, eu estou vivendo com essa convicção de que eu tenho a vitória garantida. Eu sou mais que vencedor em Cristo. É verdade, você ainda está num corpo e num mundo limitado,
mas em Cristo é mais que vencedor. Como fazer isso? Viva pela fé. Não viva pelos seus olhos, por vista humana, mas viva pela fé. Não viva pela sua condição, pelo seu estado físico, mas viva pela fé, pela obra de Deus em você. Gente, para você partir para a glória, você não precisa de idade, é independente da tua idade, independente da tua saúde. Qualquer momento, simplesmente a vida é como um fechar de olhos, piscar de olhos, e você passou daqui para lá. Aí de repente a pessoa está passando uma enfermidade, uma dificuldade, o que ela pensa? Ela entra numa deprê total. Não, viva com essa convicção. Você, o soldado de frente, já venceu a primeira batalha, já te fez vencedor. Não há nada que possa me derrotar. Mas Léo, eu estou passando uma dificuldade naquele trabalho, eu quero te falar algo. Aquela dificuldade naquele trabalho está sendo um degrau que Deus está querendo que você suba, que você aprenda a viver como vencedor, com a ótica do Evangelho, não com a ótica de um incrédulo. A dificuldade que nós enfrentamos são as oportunidades que Deus está dando para a gente aprender a viver como verdadeiro discípulo. Amém ou não amém? Esteja preparado para o fim, para se apresentar diante de Deus, do trono de Deus, tendo a certeza que já entrou no reino. O versículo 23 em diante vai dizer que então virá o fim. Jesus já venceu a primeira batalha, já nos fez vencedor, já venceu o poder da morte. E ele diz que ele está destruindo todos os inimigos, o texto que a gente leu, e então virá o fim. Tem gente que pensa que não terá fim. Ah, mas eu estou novão, eu sou um galã. Não é isso, Juninho? Eu estou novão, minha vida, rapaz. Esse negócio de igreja, não, isso é coisa de gente careta. E eu quero te falar, esteja preparado para o fim. Jesus está voltando. Jesus pode te chamar a qualquer momento. Você está preparado para se apresentar diante do trono de Deus? Você está pronto para se apresentar diante do Deus vivo, do Criador da eternidade, da vida, do mundo? Como fazer isso então para estar pronto? João 3,3 nos dá uma dica. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não fazer parte da Filadélfia. Ninguém pode ver o reino de Deus se não for no culto algumas vezes. Tem uma aí que eu não vou falar o nome. Ninguém pode ver o reino de Deus se não der dinheiro, né? Você compra facilmente a salvação. Mas a palavra de Deus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Viva com a vitória garantida. Você é nascido de novo, sim ou não? Você é nascido de novo ou não? Se rendendo a Cristo, aceitando o sacrifício que Ele fez por você, deixando o poder dele te libertar de você mesmo, de todos os traumas, de tudo que nos impede de viver a vida que Deus quer para que a gente viva. Outro dia eu falei para as meninas: você não precisa de homem agora, você precisa do Filho do homem. Sabe quem é ele? Quero te apresentar. Se apaixone em primeiro lugar pelo Filho do homem. Aí você vai saber o que é paixão de verdade. O que a gente mais precisa é do nosso Deus, gente. É do Criador, é do Salvador, é se encher de Deus. Não tema, não regrida, nem se alie aos inimigos que Cristo está derrotando por você. O versículo diz que Jesus está fazendo o quê? Após ele vencer a primeira batalha, ele está destruindo todo o poder e colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí tem uma explicação, porque você fala assim: mas se Deus é soberano, por que ainda há problema neste mundo? Queridos, quando nós pecamos, nós entregamos o governo do mundo nas mãos de Satanás. Aí Jesus vem, vence, destrói o poder de Satanás, retoma, ele diz em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele reconquista isso. Mas a questão é o seguinte: o mundo foi totalmente educado na injustiça, no pecado. E é por isso que você olha para o lado e fala: mas como pode Deus ser soberano e continuar esse mundo? Ele vai destruir, o fim virá. O fim virá. E ele já está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora tem um problema mais sério,
que tem pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, e o que ela faz? Em vez de viver essa vitória garantida por Jesus para ele, não que os seus atos são todos vitoriosos, mas a vitória que Cristo garantiu para ele, sabe o que ele faz? Ele começa a ficar amigo lá do cidadão. Sabe o Didi? Né? Não é o Didi você não, viu? É o Didi diabo, né? Aí ele começa a ficar amiguinho. Ele começa a questionar. Ele começa a deixar a igreja. Ele começa a deixar a vida com Deus. Ele acha que é tudo normal. E aí você vai, enquanto Cristo está agindo contra os inimigos, você está se aliando aos inimigos, está se regredindo na fé, gente. Não regrida. Toma cuidado. Eu quero mostrar um texto aqui que vai nos dar uma dica. 1 Pedro 5, 8 a 9. Olha o que o texto diz. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Viva com a vitória garantida. Gente, uma vez eu ouvi, eu não esqueço nunca mais esse negócio. Estava num retiro, a irmãzinha falou assim: olha, não brinca de ser crente. Vou falar crente porque foi como ela falou. Não brinca de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. Não dá para brincar com Deus. Você falhou, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado. Você está fraco, o Senhor diz: busca-me e eu vou te encher de poder, te encher de graça. Se tem coisas que não passa, ele vai falar como falou com Paulo: a minha graça te basta, basta depender de mim, que eu vou te fazer vencer isso. Viva com a vitória garantida. Os irmãos pelo mundo afora também passam lutas e dificuldades. Aliás, tem lugar que nem pode se estar num auditório como este. E muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus no individual e no coletivo por qualquer motivo. Vigie, sejam sóbrios. Amém, gente? O diabo anda em derredor. Agora não seja também extremista. É o diabo está tocando aqui, o diabo está ali. Não, depende. Eu costumo dizer o seguinte: se você faz a festa para ele, ele vai dançar. Se você faz a onda, ele vai surfar. Aí começou aquela contenda dentro de casa, e você não tem discernimento, sabedoria espiritual, fala: esse negócio está errado, está se estendendo. O que vai acontecer? Da carnalidade, você vai cair na malignidade. Você está abrindo as portas. Supere seus erros, os seus problemas. Quem aqui não tem problema, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Supere seus problemas. Jesus já venceu, e Ele venceu para nos fazer vencedores. Mas não é vencedores como muitos pregam por aí, que você não vai passar problema. Não, é um vencedor, porque quem vence de verdade é quem passa pela batalha. Não existe vitória se não passar pela batalha. Então pare de sofrer, não. Supere o sofrimento. Vença o sofrimento em Cristo Jesus. A gente tem que aprender a superar as dificuldades que vêm. Não dizer que elas não vêm, que elas não acontecem. Isso é mentira. Tem gente no seu dia a dia que está botando dúvidas, que é o que aconteceu aqui no capítulo 15 de Coríntios, colocando dúvida na tua fé, colocando dúvida na tua vida, te incomodando, te levando a se afastar de Deus. E você está fazendo o quê? Muitas vezes se deixando ser levado. Aí, a obra que Jesus está fazendo, diz o texto, a fim de que Deus seja tudo em todos. Versículo 28 do capítulo 15 de Coríntios. Essa é a consumação de Jesus. Então eu quero dizer para você também, gaste seu tempo aqui na vida terrena como o mestre, para que Deus seja tudo em você e em todos. Deixa eu te perguntar, você já alcançou a plenitude, a estatura de Cristo? Já está perfeito como perfeito é o Pai? Sim ou não? Você já é perfeito como Jesus é perfeito? Não, você não é ainda não? E o que você está fazendo que você não busca ser perfeito então?
propósito de Deus para nós é sermos essa vida, as pessoas olharem para nós e ver Jesus. Sermos exemplos, sermos a carta viva do Evangelho. O que a gente tem que fazer então? Buscar mais a Deus. E eu quero citar Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Deus precisa estar em primeiro lugar. Essa é a obra que Cristo está fazendo. Viva com a vitória garantida. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus é Deus na minha vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na vida dos teus filhos. Ensina teus filhos a buscar a Deus desde pequeno, a jejuar, a falar de Jesus. Se eu perguntasse aqui para você, quantas horas você está orando? Você fala, pastor, pergunta por segundo, que é mais fácil. Nós temos proposto às células, pelo menos uma vez no mês. Querido, tira um dia para jejuar. E é jejum mesmo, não é esse negócio de jejum de Daniel, jejum não sei o que, jejum Samuel. É jejum de não comer, rapaz. Negócio de jejum de isso, de aquilo. Jejum de não comer. Busca a Deus, ora. E é isso que é interessante. Deus conquistou a vitória. Aí eu estou passando por um problema. O que eu faço? Eu me afasto. Não deveria ser o contrário? Eu correr, me prostrar. Deus, eu não vou sair daqui, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu poder na minha vida. Eu quero mais ser cheio de Ti, Senhor. Eu quero ser frutífero em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser uma pessoa constante em todas as áreas da minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero viver a vitória que Ele conquistou sobre todas as coisas deste mundo. Amém, querido? Busque a Deus em primeiro lugar. Gaste seu tempo como Jesus gastou, fazendo a obra de Deus. No nome de Jesus. Olhando para isso então, qual passo você precisa dar hoje? O que melhorar? O que você acha que eu preciso mudar nesse aspecto?